Começa. Finge que não aconteceu nada. Nada. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma live do nosso programa Falar é Fácil. Sempre com assuntos importantes, interessantes, curiosos. Estamos desenvolvendo, Daniele Bautista e eu, Reinaldo Passadori, um programa, um curso chamado MPB, Master Personal Branding, que tem a ver com como é que uma pessoa pode se posicionar, ter o seu valor significativamente aumentado e percebido no mercado de trabalho, aumentando assim a sua empregabilidade, que é o seu valor no mercado de trabalho. E muitos assuntos são tratados nesse programa, tais como a comunicação verbal, aparência, elegância, estilo, comportamento social, muitos elementos. Só que tem um ponto, talvez dos mais importantes, né, Daniela, que fala justamente sobre protagonismo. E o tema do programa de hoje é justamente esse, de coadjuvante a protagonista, e como liderar a sua própria jornada. E ninguém melhor do que para falar sobre esse assunto do que Reinaldo Domingos, meu querido amigo, é um empresário de primeira linha, aquela pessoa que é um exemplo de protagonismo. Por isso que tive o prazer de convidá-lo e muita honra em te receber aqui, Reinaldo. O prazer, a honra é minha, Reinaldo Passadori, querida Daniela. Você que está aqui nos assistindo, tenho certeza que vai ser muito bacana, um bate-papo aqui franco. Agora, esse negócio de coadjuvante aí, entrar no mundo do protagonismo é muito. O Reinaldo exagerou um pouco aqui, mas eu quero deixar aqui claro que todos nós somos protagonistas. De alguma forma, somos protagonistas. Uns mais acentuados, outros nem tanto, mas todos nós somos. Desde que somos seres humanos, temos o nosso jeito de ser o tal protagonista. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na comunidade, socialmente falando também. Então, para mim, Reinaldo Passadori, é sempre uma honra. E falar, você fala aqui que falar é fácil, né? Então, eu estou com o mestre aqui para a gente aprender um pouco mais com você e com a Daniela. E deixa eu fazer uma pergunta. Bom, boa noite aí, pessoal. Espero que todos estejam bem. E anotem, porque vai ter muito aprendizado neste bate-papo. E para começo de conversa, Reinaldo, eu queria te fazer uma pergunta. Para você, o que é ser protagonista? Bom, Daniela, eu acredito fielmente que é ser dono do seu próprio nariz. É mais ou menos isso. É você fazer aquilo que você veio fazer na Terra. É você entender o seu propósito. Quando você entende o seu propósito, você está pronto, está como um protagonista do seu próprio ser. Então, na minha avaliação, é a gente entender qual o nosso papel dentro da nossa sociedade, dentro dos ambientes que nós percorremos. Eu acredito que é você lutar por uma causa, por esse propósito, pelo aquilo que você acredita, pelos seus sonhos. A gente hoje tem uma sociedade muito pagadora de contas dentro do universo da educação, do comportamento financeiro, o qual eu atuo bastante. E nós precisamos fazer com que as pessoas desperte, que você seja um realizador de sonhos, que você tenha o seu propósito, que você reúna a sua família, que você entenda que você é um agente transformador. Eu acho que o protagonismo está exatamente aí. É quando você verdadeiramente encontra o seu eu verdadeiro dentro de você. A gente fazendo um estudo sobre o marca pessoal, claro que a gente tem uma questão muito interessante que é o autoconhecimento, o processo de você entender qual é o seu propósito, qual é a sua essência, os seus valores, crenças que são boas ou crenças que te limitam e tudo mais. E tem aquela questão da pessoa que ela quer atuar, ela quer se posicionar, mas alguma coisa barra nela. Reinaldo? Alguma coisa esbarra que ela não consegue ocupar o espaço que é dela, Você já se deparou com alguém assim? E como que você já chegou a ver alguma transformação de alguém, até por meio
palavras, de conversas que você teve com essa pessoa, como é que essa pessoa conseguiu desabrochar no bom sentido da palavra, conseguir ocupar o espaço que é dela de verdade? Antes de você responder, Reinaldo, eu quero dar mais uma pitadinha assim de sal nessa pergunta, porque assim, as pessoas são frutos do meio. A pessoa corresponde ou responde aquilo que ela aprendeu desde a mais tenra idade, desde assim que foi formando seu pensamento. E o nosso sistema educacional brasileiro, de maneira geral, não desenvolve certas habilidades, dentre as quais essa que você é especialista, que é a educação financeira, educação do comportamento financeiro. Então, as pessoas não são culpadas por serem quem são e de onde vieram. Muitas questões até de educação, de formação, de tradições, de todo um processo de aprendizado que não as prepararam para enfrentar essa diversidade de dificuldades. Então, corroborando com essa pergunta que a Dan fez, em relação assim, e aí, como é que você lida com as pessoas que não têm nem noção? É uma pergunta muito inteligente, uma resposta que eu vou tentar aqui descrever, né, à altura da pergunta. As melhores respostas são as que saem do coração, né? Sem dúvida. Mas eu vou colocar aqui uma das grandes passagens da minha vida, que foi sempre estar numa sala de aula desenvolvendo pessoas, né? Pessoas que procuraram por esse conhecimento de educação do comportamento financeiro. E uma das coisas que a gente sempre deparou, né, é olhar para as pessoas e falar assim: qual o seu sonho? Você pergunta para elas falam assim, se eu perguntar para você que está assistindo aqui, qual o seu sonho? Ou melhor, sonhe 3 deles, olha, curto, médio e longo. Eu estou falando de algo que todos nós deveríamos saber, o que é curto até 1 ano, até 10 anos um médio, longo prazo acima de 10 anos. E muitas vezes a gente não sabe responder essa pergunta. É fato. Por quê? Porque nós estamos no automático. Onde eu entro com essa resposta dessa pergunta é que as pessoas não estão vivendo de verdade o que elas têm como propósito, muitas vezes sem idealizar nenhum sonho. E o mais grave, não leva isso para dentro da sua própria família. Quando a gente fala de educação do comportamento financeiro, nós estamos trabalhando muito família, que é o principal agente, a célula mais importante do planeta, né? Porque é o nosso país, praticamente, a nossa família. E quando eu estava diante de muitos ali ávidos a aprender, muitas pessoas perdidas, automaticamente ali, vivendo o seu cotidiano, ganhando seu dinheiro e pagando contas. Mas o que ela tem de mais importante? E a gente conseguia quase sempre resgatar dentro desta pessoa, desse ser humano, o verdadeiro propósito que ele gostaria de fazer. Falta provocação, falta uma reflexão, falta realmente alguma coisa que às vezes a pessoa não conseguia identificar. Então, para que existem os mestres, como o mestre Reinaldo Passadori, que é um mestre em comunicação, você também que trabalha muito bem a área de marketing, a área de posicionamento de brand e tudo mais, eu que trabalho na área do comportamento financeiro, nós somos verdadeiros provocadores, né, de pessoas que muitas vezes, puxa vida, será que eu vou falar em público? Será que eu consigo falar em público? Cara, você consegue falar com o mundo, desde que você se prepare, desde que você seja despertado. Eu acho que o despertar dentro do cotidiano das pessoas é o que vai levar ela a subir essas escadas do protagonismo maior, daquilo onde ela atinge o ápice efetivamente. E nós somos verdadeiros aprendizes, né? Muitas foram as vezes que eu entrei dentro de uma sala de aula para ensinar, eu aprendi muito mais do que eu consegui ensinar. Então, a gente precisa saber muito bem, e como protagonista, a gente precisa entender que o outro existe e ele também tem outras habilidades e competências, tanto quanto você tem, ou ainda mais em alguns setores. Então eu diria que não existe pessoas que estejam dentro desse espaço que muitas vezes parece desconhecido, mas ela precisa abrir os seus olhos, levantar da cadeira, olhar de cima para baixo e falar assim: uau! Eu não sabia que eu tinha tantas coisas bacanas, tantas virtudes, e agora eu estou descobrindo que eu tenho. Então não existe ninguém no mundo que não possa ter o seu protagonismo ascendente, crescente. Que bonito isso, que bonito isso.
Quando você fala agora sobre provocação, porque se a pessoa está assim naquela vida, nos hábitos, fazendo o que faz, porque aprendeu a fazer assim, não está mudando, porque a senhora foi condicionada a agir daquele jeito, é como aquela pessoa que tem a rotina, vai sempre no mesmo dia, no mesmo caminho e não muda de jeito nenhum. E se não tem uma provocação, é como se tivesse assim uma luz iluminando o caminho dessas outras pessoas. E pessoas que de alguma maneira criaram uma condição, um trabalho, uma linha de pensamento, métodos, não só ilumina o seu próprio caminho, mas a luz se espalha de tal maneira que acaba também iluminando o caminho de outras pessoas. Aí é que entra o papel do provocador, mas mais do que isso. Não é só provocar para iluminar o caminho e mostrar um caminho pelo exemplo, porque isso você faz sobejamente, mas é mais do que isso. É a partir das provocações feitas por perguntas. Agora há pouco nós falamos aqui sobre perguntas, perguntas inteligentes, respostas talvez mais inteligentes ainda, mas o que instiga, o que provoca, o que gera a mudança é a pergunta. Existe até um pensamento atribuído a Albert Einstein, gosto de repetir algumas vezes aqui, que fala assim, que a mera formulação de uma pergunta é com frequência muito superior à sua solução, que pode depender apenas de habilidades matemáticas ou destreza experimental. Levantar novos problemas ou analisar velhos problemas sob novos ângulos, isso sim exige imaginação criadora e assinala avanços reais no campo da ciência. E trazendo para a nossa base, para o nosso trabalho, não só para o campo da ciência, mas o campo da educação financeira, o campo do protagonismo, o campo da comunicação, ou seja, das habilidades, soft skills que as pessoas precisam ter e desenvolver para ter sucesso no mundo que se torna cada vez mais competitivo. E é tão verdade o que você está falando, que até a inteligência artificial você tem que saber fazer a pergunta correta. A provocação está exatamente aí. A inteligência artificial, ela faz tudo? Não, se você não for estruturar lá uma pergunta mais adequada, que ela possa captar e possa ajudar você, você não estará tendo o benefício que a inteligência artificial pode trazer para você. Verdade. Tudo é assim. As perguntas e as respostas, mas muitas vezes as perguntas têm respostas que a gente nem imaginava que fossem daquele jeito. E aí você cresce, aí você desenvolve. Eu nunca parei para pensar com essa visão, pensando nesse ângulo da vida, desse jeito. E quando a gente fala para o protagonista também, Reinaldo, eu queria colocar aqui que existem as áreas da vida, né? Você pode ser um protagonista, um baita de um pai, uma excelência. Isso. Você pode ser um protagonista, um baita de um CEO, de um gestor. Você pode ser uma protagonista, uma baita de uma mulher, uma mãe maravilhosa. Enfim, ela também tem os seus setores, né? Porque temos muitas pessoas que dentro da sua própria casa ela não é um grande protagonista, mas lá fora ela é, ou vice-versa. Então, na verdade, isso não é uma conquista, eu diria, permanente e nem de todos os lugares que você vai. Porque tem muitas pessoas que é um baita craque de futebol, mas é um chato. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, peraí. Ele é um protagonista quando ele está com o pé na bola e sabe fazer dentro das quatro linhas, jogando muito bem futebol. Mas saiu de lá, ele é uma pessoa totalmente diferente. Então, aonde está o protagonismo? Está nas habilidades, nas competências e principalmente numa visão 360. Onde eu posso melhorar? Qual o meu protagonismo dentro da minha casa? Será que você é o protagonista ou você está sendo coadjuvante dentro da sua casa? Duro isso, né? Não, mas é importante. É importante, porque às vezes assim, por que lá fora é mais fácil do que dentro? Ou ao contrário, porque lá dentro eu consigo colocar a ordem na bagunça e quando chega lá fora eu viro um gatinho, sabe? Então, o que é que me impede de eu me posicionar? Ou o que é que me encoraja tanto? É o ambiente? Seria o ambiente? Seria... Que ambiente é esse que me estimula a determinados comportamentos ou me impede de determinados comportamentos? Por isso que eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental. Porque assim, quais são os ambientes que me atrapalham ser quem eu sou de verdade? E por que isso acontece? A gente tem que amar o que a gente veio fazer aqui na Terra. Amar o outro, amar o lugar, o espaço, o ambiente.
A gente às vezes vai para lugares que a gente não gosta. Eu vou lá no Poupa Tempo, tá muito cheio de gente, muito complicado, não sei o que lá. Talvez eu não goste daquele ambiente, mas tem pessoas que falam assim, nossa, eu adoro ir no Poupa Tempo. Eu estou dando um exemplo hipotético. Então assim, a gente precisa entender aonde nós estamos, com o que nós estamos convivendo naquele momento e despertar na gente a melhor forma. Eu tenho uma forma de viver que é o seguinte, é sempre levar energia para onde eu vou. Energia, né? Deu errado isso ou aquilo. Ótimo! Deus quis assim, vamos pensar porque do lado bom da coisa. Porque muitas vezes nós levamos uma negativa na nossa vida. Muitas vezes. Aliás, mais nãos do que sims em nossas histórias. É isso, Reinaldo? Você que tem um ano a mais que eu de idade. Obrigado, foi gentil agora dizendo isso. Não vamos falar de idade aqui, vamos mudar de assunto. Tava boa a conversa até agora. Super jovens. Mas eu estava pensando aqui quando você fala, Reinaldo, de assim, as várias partes da nossa vida, né? Por exemplo, uma das partes da nossa vida, tem a roda da vida, que é um estudo maravilhoso, e que normalmente os coaches usam, nós utilizamos até para a pessoa ter um retrato de como é que está a sua vida, né? E muitas vezes a roda da vida não roda, porque ela está bem em alguns segmentos, alguns setores, mas péssima em outros setores. Por exemplo, tem a vida espiritual, que é o lado assim da transcendência, da relação com o cosmos, Deus, natureza, universo. Tem o lado da saúde, que é do corpo, da aparência, da elegância, de cuidar da sua saúde, cuidar do corpo, uma alimentação adequada, com sono, com tudo aquilo que precisa ser feito para a pessoa ter uma vida sadia e longeva. Tem também a vida do relacionamento, que é o relacionamento que você tem com sua mulher, seu marido, tem a ver com os seus, enfim, as pessoas do seu contato mais próximo, com quem você vive. Tem sua família no entorno, são as pessoas com as quais você troca experiências, convive, faz as festas, vive em harmonia, nem sempre, não é? Tem também a nossa vida intelectual, o aprendizado, são os cursos, tudo aquilo que a gente desenvolveu e desenvolve ao longo do aprendizado, um livro que a gente lê, um curso que a gente faz, um seminário do qual nós participamos, nos traz conhecimentos, ainda mais no mundo de tantas informações. Então, todos esses elementos da nossa vida, eles, claro, o ideal seria que fluíssem bem de maneira harmoniosa e que tivesse um equilíbrio. E se está muito baixo em algum setor, existe esse desequilíbrio. E a sua área, que eu deixei por último para falar, que é justamente a área financeira. Ela é fundamental para uma pessoa que deseja ser protagonista na vida. Porque não adianta, se a pessoa não tem como se sobreviver, não tem como se sustentar, não tem a sua condição financeira, dificilmente vai ter uma vida próspera. Ou seja, vai muitas vezes depender porque não aprendeu como lidar com o seu dinheiro, não aprendeu como ter uma estrutura firme e forte para que possa sobreviver, passar por percalços, ter uma reserva financeira diante de uma necessidade, uma dificuldade. Eu gostaria que você trouxesse um pouco o assunto para essa sua especialidade, Reinaldo, porque pode ser que seja também bastante útil para quem está nos vendo e nos ouvindo agora, falando sobre protagonismo, mas levando em consideração, claro, todas as partes, mas em especial essa sua jornada. Você falou no começo do nosso trabalho aqui, do nosso bate-papo, sobre a pessoa estar conectada com o seu propósito de vida. E o tema do nosso programa é assim, de ser coadjuvante a protagonista. E você tem ajudado milhares e milhares de pessoas a deixarem de ser coadjuvantes para serem protagonistas, considerando a sua condição de sobrevivência, de ter o seu dinheiro, de ser uma pessoa independente financeiramente falando. Eu penso que é um dos pontos importantes do protagonismo. Agora você está entrando numa área que eu estou mais confortável. Bom, vamos lá, Reinaldo Passadori e Daniela, e você que está aqui nos assistindo, é importantíssimo essa posição. Eu coloco, como você já fez o bem, mas eu vou simplificar aqui, na saúde física, a mental e a espiritual. Nós temos 3 saúdes que a gente realmente é regido por elas, né? Onde está a saúde financeira? Ela está como um alicerce só. Ela não é tão mais importante, mas sem a saúde financeira, nesse alicerce de uma saúde física, eu ter condições de pagar uma academia, ter condições de me alimentar bem, né? Fazer os meus exercícios, bacana. Se a saúde mental, eu começo a ter problemas emocionais, eu começo a me despertar com problemas que aí realmente vou precisar lá de um psicólogo, até mesmo às vezes de um psiquiatra, enfim. E a saúde espiritual é você estar conectado com esse Deus que você acredita, com esse Deus maravilhoso que a gente tem como sendo um grande, né,
balizador da nossa história, esse grande guia da nossa vida. A saúde financeira é um estado. Eu não alcanço a minha independência financeira e sou independente financeiramente. Eu alcanço a minha independência financeira e estou independente financeiramente. A palavra estar, Daniela e Reinaldo, é um estado mesmo, porque você nunca deve falar, e ninguém eu sou independente financeiramente. Por que não? Porque estar, porque não sou. Porque estar é um estado de, olha, eu tenho uma reserva financeira, alcancei a minha independência financeira e estou independente. Se eu pegar essa reserva e realmente não administrá-la de uma forma coerente, organizada, responsável, certamente eu vou deixar de estar. E aí eu não sou mais e muito menos estou. Então eu alcanço, e o mais difícil de tudo é o manter. Eu diria que é o mais difícil, Rei. Você é vida isso. Você sabe o quanto é difícil manter um estado de não precisar trabalhar por necessidade, sim só por prazer. Esse é o estado de uma pessoa que alcança a independência financeira. Mas como é que ela faz isso? Ela começa a deixar de ser pagadora de contas para ser realizadora de algumas coisas que a vida proporcionará para ela sempre. Mas 90% das famílias hoje, vou falar só de Brasil, mas o mundo carece de educação do comportamento financeiro. Os americanos, 50% dos americanos não tem mais $400 guardado. Então, se parar de trabalhar, todos estão na miséria. Essa é a verdade. É o primeiro mundo, e nós estamos num Brasil que é um país emergente, capitalista, um país inflacionário ao extremo, tudo muito caro, tudo muito complexo. Todos nós, eu, Reinaldo Passadori, você, Dani, e você que está aqui assistindo, estamos mais pobres este mês do que estávamos o mês passado. Estamos mais pobres este ano do que estávamos há um ano atrás, há 2, há 5, há 10. Nós temos aqui um problema crônico na sociedade em questões de quando se fala de dinheiro, quando se fala de propósito, quando se fala... Primeiro, a ausência desse propósito dentro do nosso meio familiar, do nosso meio social. E um ponto mais grave, essa pobreza natural que está acontecendo é porque, de um lado, eu tenho o meu ganho embasado em IPCA, que é 4%, é inflação, que o governo declara 4,7%, aí 5%. E de outro lado, eu tenho 20% de aumento real. Como é que essa conta fecha? Não fecha, o que é pior. Todo ano, eu, você, nós aqui, você que está em casa, estamos mais pobres. Se pensarmos em comparação o brasileiro com o povo do exterior, ou seja, outros países, vão pegar os países do primeiro mundo, nós perdemos em relação dólar versus reais 60% a 70% do poder de compra internacional. Então, nos últimos 7 anos, nós perdemos praticamente 50% a 70% de poder de compra. Então, se eu quisesse sair do país há 10 anos atrás e vendesse todo o meu patrimônio, pegasse em dólar e depois mudasse, for para lá. Agora eu quero voltar para o Brasil. Hoje, eu teria o dobro de recursos financeiros e ficaria muito melhor do que eu estaria no Brasil se eu ficasse aqui. Então nós temos um problema internacional, a perda do poder de compra, muito séria, e no Brasil a perda anual. E aí, essa saúde que eu falei, financeira, ela está interferindo diretamente na saúde física, mental, espiritual. Sim. Ela começa a interferir. Então, nós temos uma obrigação e uma grande responsabilidade com os nossos números. Números esses que se trata de 2 vertentes, o escambo e o tempo. O que é o escambo, Reinaldo? É a troca. Olha, eu vou trocar. Eu comprei esse celular trocando meu dinheiro, que veio da onde? Se quiser trocar o seu pelo meu, que veio da onde? Que veio da onde, Rei? Veio do meu escambo, do meu trabalho. Então imagine, eu vendo horas, empreendedor, vende horas, todos nós aqui.
pegamos o dinheiro e compramos aquilo, empreendemos com outros desejos ou necessidades, seja produtos, serviços ou até lazer, como você quiser, ou até mesmo a independência financeira, para você guardar para uma reserva. Então, nós temos um problema crônico no Brasil. Nós estamos indo para uma ladeira abaixo perigosíssima, né? Olhando para o cenário da sustentabilidade das pessoas, pouco, e a pergunta fatídica está nesse livro que eu acabei de presentear a Daniela. Aí atrás tem uma pergunta chave, que pode ajudar muita gente a fazer uma reflexão de verdade. Daniela, lê essa frase. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria manter seu atual padrão de vida? Essa é uma pergunta que está dentro do meu livro. Ninguém quer pensar nisso, né? Não, mas então, eu não penso hoje, não penso amanhã. Meu primeiro emprego eu tinha condições de fazer mais coisas, eu não consegui fazer. Hoje eu estou lá com meus 30, 40, 50, 60, 70 anos. Como é que faz agora, né? Então nós precisamos ficar atentos, porque estar protagonista, olha isso, que louco, né? Estar. Porque eu posso perder esse status a qualquer momento. A qualquer momento. Por isso, Reinaldo, nós somos seres humanos falíveis. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Louco isso? Você desenhou um cenário. Acho que eu nunca falei isso num bate-papo. Nunca falei. Com franqueza, de maneira direta, curta e grossa, rasga, assim, direta e objetiva. Tá bom, esse é o cenário, a gente está perdendo dinheiro e tal. E daí, Reinaldo? Porque, claro, tem gente que está assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Se a cada ano eu fico mais pobre, me esforço, estudo, me esfolo, faço tudo o que eu faço, e parece que a cada ano eu perco mais o meu poder de compra, é aquilo que daria sustentação para eu ter uma qualidade de vida, e estou perdendo essa qualidade de vida, porque sem o dinheiro, sem a condição financeira, obviamente eu vou interferir na saúde, educação, pagamento, enfim, tudo que a gente compra, até no alimento, etc. Então, e daí, Reinaldo? Qual a esperança, se é que tem esperança? Como é que a gente pode cuidar disso de maneira tal que a gente possa pelo menos se precaver para não perder tanto, ou até para preservar a nossa condição mínima, que seja financeira, ou até porque não para, como diz assim no próprio tema do nosso programa, como transformar a nossa vida de coadjuvante para protagonista, levando em consideração a importância da educação, da administração, da gestão financeira de uma pessoa. Como nós falamos aqui, existe dentro das nossas vidas, do nosso cotidiano, uma entrada e a outra saída de recursos financeiros. Chamamos de dinheiro que entra e dinheiro que sai. Nós temos também dentro da educação financeira, um dos conceitos mais importantes da educação financeira é poupar, ter reserva financeira, é deixar de gastar. É mais do que você guardar dinheiro. Como nós temos hoje uma gestão dentro dos nossos lares, e não é diferente das empresas, mas as empresas ainda têm a condição de ter um controle melhor, mas nos lares, olhando para as famílias, o custo de vida, onde nós gastamos energia, água, telefone, supermercado, padaria, é uma coisa louca. Você não precisa nem sair de casa para você comprar, no clique você já está comprando fácil. Falar é fácil, mas comprar também é fácil. É muito fácil, Reinaldo. Nós somos estimulados o tempo todo. Nós somos né? bombardeados. Todo mundo. Eu estou assistindo aqui o vídeo. Você está assistindo agora, na verdade, no nosso YouTube aqui, esse bate-papo, certamente, ao vivo. E provavelmente depois ele vai estar gravado. E provavelmente entra uma propaganda no meio da nossa fala aqui. Alguém querendo vender alguma coisa para você. Isso é natural. Agora, aonde a gente tem que ficar atento é que se eu fizer uma escolha de continuar fazendo minha vida estar no automático, pagando as minhas contas sem olhar o que eu estou pagando de uma forma consciente, eu vou para o abismo sim, eu vou lá para o fundo do poço. Como é que eu blindo isso? Com a educação do comportamento financeiro. Como é que eu blindo isso? Envolvendo a minha família. Como é que eu blindo isso? Trocando pagar contas por realizar sonhos. Quando uma criança está gastando desaceleradamente, de uma forma acelerada, ao contrário, aceleradamente dentro da nossa casa, deixa a lâmpada acesa, televisão, chuveiro de 2 horas tomando banho, isso está indo para o ralo, literalmente, os nossos recursos. Sabe quanto, Reinaldo, Daniela e você que está aqui com a gente batendo esse papo,
Sabe quanto nós temos de excessos nas famílias brasileiras? Das famílias brasileiras. Excesso de gasto, Reinaldo, que permeia de 30% a 50% todos os meses. Aonde está a reparação da perda do poder aquisitivo de 5% ao ano de receber de dissídios, de aumentos salariais ou de contratos que eu tenho, contra 20% que eu tenho de aumentos reais? É no meu equilíbrio do meu gasto, do meu cotidiano. Eu posso ganhar mais de 300% de tudo que passa pelas minhas mãos dentro de um ano. 300%. Tem gente que fala assim, eu quero aplicar mais 0,5% aqui, eu quero ganhar 15% igual que a Selic. Eu estou propondo para você ganhar 300% ao ano se você envolver a sua família e colocar tudo na ponta do lápis, e não precisa ser escravo da anotação, não. Você só precisa ter modelo mental e trabalhar um estímulo que fala assim, então filho, deixa de gastar, mas vamos realizar o sonho. E a criança entende muito bem isso, mais do que a gente adultos. Porque deixa eu fazer uma coisa aqui, mas daí a pouco lá na frente tem uma compensação. É isso, porque eu só faço se tiver uma permuta, se tiver uma troca, se tiver uma motivação. Reinaldo, a criança adora isso. E nós também temos que fazer exatamente isso. Reinaldo, você falando isso, me veio uma palavra muito forte, que é a questão do inconformismo, no caso do protagonista. É persistência, é saber que vão ter momentos de queda, mas que ele vai ser uma alavanca para subir. Ele tem, mas ele tem esse inconformismo. E ao contrário disso, né, a gente vem com aquelas pessoas que se utilizam de desculpas, se vitimizam por situações. Então assim, puxa vida, a inflação está aumentando, né, o nosso juros está altíssimo, você vê o preço do ovo agora que está um escândalo e tal, mas fazer o que? É isso mesmo. E fica nesse círculo vicioso, né? Deixa a vida me levar. Que aí quando vê, começa a se lamentar e fala, puxa, então assim, eu entendo que a pessoa que tem domínio sobre a sua própria vida, sua própria história, ela sabe que ela vai pagar um preço, mas ela está mirando muito mais além, né? Ela é o protagonista da sua vida financeira. Exato. Você é protagonista ou você é coadjuvante da sua vida financeira? E é muito importante isso, num tema como esse, trazer aqui à luz dessa verdade, que é o que a gente vem pregando ao longo da vida. Eu tenho mais de 20 anos de área de educação do comportamento financeiro. O Reinaldo viu a minha transição lá atrás, de contador para educador, para terapeuta financeiro. Reinaldo tem uma das principais empresas de contabilidade do Brasil, que é a Cofirp. E naturalmente seu irmão dele cuida, são sócios, e ele deixou de atuar na Cofirp para realizar um sonho, porque já estava bem no sentido financeiro. Por que eu não posso ajudar tantas outras dezenas, talvez milhares, talvez milhões de pessoas? Então ele largou tudo isso e montou justamente a DSOP, que se chamava DEISOP, DSOP, depois mudou, depois ficou DSOP e agora DSOP. Acompanhei inclusive a transição do som, dos símbolos, do logotipo também. Mas mais do que isso, da mentalidade, porque ele começou com cursos de educação financeira e criou uma rede de distribuição, criou toda uma estrutura que hoje está espalhada no Brasil inteiro, com pessoas que são parceiros de negócios, e também assim, em nível internacional, criando uma condição desde formação de escolas, de jovens, envolvendo as famílias. Melhor você falar do que eu, Reinaldo. Está indo muito bem. Tá bom, então tá. Vou lá, agora você vai ficar surpreendido. Mas é assim, ele fazendo todo um trabalho aí junto às escolas, junto aos pais, junto à sociedade de maneira geral. E na Florida Christian University, onde ele tem lá um curso de pós-graduação até nível de pós-doctor na educação financeira. Pegando agora com a faculdade aqui, a UNOeste, toda a formação em cursos universitários de educação financeira, ou seja, abrangendo toda a rede. Então, o trabalho que você faz, Reinaldo,
Eu admiro muito e assim, eu entendo que aí que está a grande solução, e esse foi um dos motivos pelos quais eu fiquei feliz em te chamar, mostrando assim, como é que uma pessoa ajuda outras pessoas a deixarem de ser coadjuvantes, nada contra ser coadjuvante, mas ser aquelas pessoas que seguram firmemente as rédeas da sua vida para serem os protagonistas, ou seja, decidirem o que eu quero fazer. E a educação financeira certamente é base de todo um processo dessa natureza. Claro, há outros elementos também, mas sem a grana, sem o dinheiro, sem a condição financeira, como é que uma pessoa vai fazer aquilo que eu gostaria de fazer e realizar os seus sonhos? Então tem toda essa grade de formação, de educação, de transformação de uma sociedade inteira. Está atuando no Brasil, está em outros países também, Reinaldo? Sim. E muito importante, estamos fora do Brasil também, mas mais do que nunca eu quero aqui focar, né, esse grande trabalho, essa grande missão, que é disseminar a educação do comportamento financeiro no Brasil e no mundo, é trabalhar a base. A base são nossas crianças. A gente não consegue educar uma família se não passar por as crianças. E, em especial, não conseguiríamos desenvolver uma sociedade saudável, sustentável financeiramente, capazes de ser realizadores de sonhos, estar independente financeiramente, se não for pela nossa base. E por isso nós conseguimos em 2017, com a Base Nacional Comum Curricular, em audiência pública lá no MEC, foi em 2016, promulgada em 2017, audiência pública que eu fiz pela ABFIM, pela Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, que você é um associado mantenedor, inclusive, da ABFIM, a passadora de comunicação, e a gente sabe o quanto isso é importante. A partir de 2020, tornou-se obrigatória ter a temática educação financeira como tema transversal nas salas de aula. Isso é uma grande conquista, Reinaldo. Olha, se a gente tivesse isso lá no nosso até tempo... arrepio, porque é o caminho para a mudança das nossas futuras gerações. Ainda é um processo de construção. Por quê? Pega uma criança de 2 anos, 3 anos, mas peraí, 2 anos, 3 anos, infantil, sim, porque a educação financeira é uma ciência humana, é atitudinal, são hábitos, são comportamentos de como a gente lida com um meio chamado dinheiro, que nunca deveria ser o fim. E olha só o erro clássico que os nossos ancestrais ajudaram a complicar um pouco mais essa situação do dinheiro. Filho, você já está com seus 16 anos, 18 anos, está na hora de você trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Qual é o prêmio? Dinheiro. As pessoas aprenderam a trabalhar pelo dinheiro e não pelos seus propósitos. E aí eu quero remeter a minha vida, como nasceu tudo isso. Com 12 anos, eu tive um sonho. Meu pai ferroviário, mãe autônoma, não podia me dar, que era uma bicicleta. E como eu fui fazer para adquirir essa bicicleta? Meu pai falou, só tem um jeito de ganhar, trabalhando. Eu falei, tá bom, trabalhar. Para quê? Para ganhar dinheiro. Sim, mas para quê? Para realizar meu sonho. Se a gente continuar trabalhando para pagar contas, se a gente continuar tendo o prêmio como o dinheiro que você ganha, seja o prêmio, a gente sempre vai estar coadjuvante. A gente vai estar coadjuvante da nossa vida financeira. E o que a gente quer mudar, refém dela. Vira refém. Então, Daniela, a gente precisa mudar. Então, o modelo está em o que é o que eu vim fazer na Terra. Qual é o seu mundo? Se a gente provocar isso e a gente conseguir salvar uma pessoa hoje aqui no nosso bate-papo, eu já fico feliz. Por quê? Porque as pessoas ainda têm uma grande, bloqueio. A gente pega o celular hoje, uma dica aqui, uma dica ali. Dica não educa. Dica não educa. Você quer ver uma coisa que me assusta? Pode falar. Você tem que fazer cursos... Eu ainda sou meio old school. Você tem que fazer aulas, cursos com tempos menores, de 10 minutos, 15 minutos. O que você vai ensinar em 15 minutos para alguém, gente? Mas ciência humana não se ensina em 10 minutos. Não tem a menor condição. Olha só que curiosidade. A gente rodou, trouxe tanto assunto, tanto tema, e voltamos no começo da conversa, falando sobre propósito de vida. É isso. Então, Reinaldo, estamos chegando aí para a finalização do nosso gostoso bate-papo aqui, porque é uma verdadeira aula que você está trazendo aqui para a gente. Mas posso fazer uma pergunta antes? Claro. Rapidinho. Sim.
É que é uma curiosidade. Claro. Mulher não é curiosa? Não, você é uma pessoa admirável, né? Eu não te conhecia, a gente conversou essa semana e já fiquei muito, muito interessada sobre a forma como você pensa, tudo que você trouxe. A gente trocou algumas mensagens, muito legal. Eu acho que você deve inspirar muitas pessoas, Reinaldo, mas eu queria saber sobre você. Quem inspira você? Você tem algum modelo? Uau. Você tem algum mentor? Você tem alguém que você modelou ou modela até hoje? Eu modelo tudo que for dentro do universo de Deus, ele me modela. Ele é meu grande modelador. Eu não criei uma metodologia de educação financeira. Eu vivenciei. Eu tive o prazer de estar como instrumento de Deus para que ele me guiou. E eu comecei a praticar de um jeito depois da minha bicicleta. Eu falei, tudo o que eu quero agora é trabalhar por um propósito. Eu nunca ganhei dinheiro se não tivesse uma finalidade. Olha só. Então, meu grande mentor não foi um autor, porque não existia educação financeira até então. O Reinaldo sabe muito bem disso, como me acompanhou. Quando a gente falava de educação financeira, era totalmente ninguém. Editoras, ninguém queria saber disso. Tanto é que nós tivemos que ir para a Câmara de Deputados para fazer audiências públicas, para poder fazer isso acontecer. Então eu diria que a minha grande inspiração é ver uma pessoa realizando o que ela veio fazer na Terra. É ver como uma pessoa... É um detalhe. Eu quero comprar uma caneta, mas uma caneta custa dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro para comprar uma caneta. Eu vou dar um exemplo de como isso ajuda as pessoas. Nós também, nós temos hoje a educação financeira que nós implementamos nas escolas privadas e públicas. São milhões de crianças que já passaram por minhas obras, né, dos programas de educação financeira. Nós tivemos um exemplo numa cidade também, que é área pública, uma cidade do litoral, não vou falar qual cidade, mas uma cidade do litoral que há uns 6 anos, um pouco antes da pandemia, até um pouco mais antes, tivemos lá um programa de educação financeira onde nós implementamos para as crianças da escola pública desse litoral e, por incrível que pareça, todos aquelas crianças tinham que, junto com o programa, e é sempre assim, desenvolver um sonho coletivo, onde todas as crianças pudessem participar desse sonho. Então a gente implementava, capacitava o professor, desenvolvia todas as habilidades, tinha plano de aula, tal, e fazia essa culminância lá no final do ano. Qual era o sonho dessas crianças dessa cidade do litoral de São Paulo? Ir pela primeira vez no McDonald's. Olha. Como assim? Olha que disparidade. É assim, elas nunca tinham ido no McDonald's. Então, sabe, como eu falei da caneta, a simplicidade da realização de sonhos. Você não precisa pensar num sonho de ter um avião ou um super mega carro. Você precisa sentir aquilo que te faz bem. E às vezes te fazer bem é doar. Hoje, há 20 anos atrás, eu resolvi doar meu tempo 100% pela educação do comportamento financeiro. 100%. Eu não sou remunerado em absolutamente nada, nem meus direitos autorais, os mais de 100 livros, eu recebo nem um centavo. Está aqui a minha assessora executiva, Rita Ramos, assistindo a gente. Ela que cuida do meu recurso financeiro, da minha família. E efetivamente, há mais de 20 anos, eu dou meu tempo para essa causa, para essa missão. Então eu queria dizer que dentro disso, qual o meu maior desejo e sonho? É fazer a outra pessoa sentir que ela é empoderada sim, que ela pode sim. E o agente protagonista de todos nós está dentro de cada um de nós. E eu acho que é isso que pode fazer as pessoas efetivamente mais felizes. Pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixa de sonhar e mirar diretamente nos seus propósitos. Que bonito, hein? Que coisa legal. Olha, Reinaldo, legal. Pena que essa conversa aqui não é que vai terminar, ela vai ser adiada para depois de continuar no outro momento, porque quanta informação. E também voltando ao nosso programa, que é o MPB,
gostaria que o Daniel falasse um pouquinho também sobre esse programa que é o MPB, Master Personal Branding. E por que o protagonismo nesse contexto? Justamente porque uma pessoa que cuida da sua marca pessoal, aquela pessoa que tem consciência do seu poder pessoal de se tornar justamente a pessoa que segura as rédeas da sua própria vida. Esse é um programa, um curso desenvolvido por mim, Reinaldo Passadori e Daniela Bautista, e que está agora entrando no ar, fruto de toda uma bagagem, uma experiência que a gente vem amealhando ao longo da nossa vida, e agora se consubstancia nesse projeto que é o MPB, Música Popular Brasileira não, é o Master Personal Branding. E o que é esse programa, Dan? Só para deixar claro aqui para as pessoas, e Reinaldo é um verdadeiro show, porque esse é um dos pontos altos do nosso trabalho de branding, que é a pessoa se tornar cada vez mais, deixar de ser coadjuvante, para ter posicionamento, para ter firmeza, para ser o protagonista da sua própria vida. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Você também. Isso. Uma imersão de 3 dias, né? Presencial, na qual nós vamos trabalhar um processo de transformação com essas pessoas. Partindo do momento de um mergulho no autoconhecimento, entendendo muito quem sou eu, qual é a minha essência, qual é o meu propósito, o que me move, eu e o microfone, né? O que me move, quais são os meus valores, meus princípios, quais são os meus sonhos, o que eu permito para minha vida e o que eu não permito para minha vida. Então, de fato, me apoderar, né, do que eu realmente sou e do que eu quero realizar e traduzir isso para o mundo da melhor forma possível. Então, não é sobre você vestir um personagem, é você ser você mesmo de forma autêntica, mas que você consiga comunicar isso da forma mais genuína e mais verdadeira e que conecte com todas as outras pessoas. É gerar um impacto positivo sobre o que você realmente acredita, o que você realmente é. O Reinaldo costuma falar assim, a marca pessoal, né, ela é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala, né? Mas que seja uma coisa que realmente reflita quem você é e não quem você quer parecer ser. Então não basta parecer, você tem que ser. Então vamos começar primeiro sendo, né? Então este é um trabalho bem interessante, envolve uma série de etapas, vai ter um módulo de oratória bem bacana, bem robusto. A gente vai ter um módulo voltado para elegância e estilo, etiqueta, né? Como é que eu posso mostrar a minha genialidade e a minha autenticidade por meio do que eu visto, de como eu falo, da minha comunicação não verbal, né? Como é meu comportamento nas redes sociais também. Então tudo isso é um pacotão de coisas que acontecem em aproximadamente 20 horas. 3 dias? 3 dias. É intenso. É intenso. É intenso. É bastante intenso. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, né? Porque quantos resgates vocês não vão proporcionar. Você acabou de falar assim, se você ajuda uma pessoa, já está fazendo o seu papel. Agora, se você ajuda muitas pessoas, e você pode multiplicar isso de muitas formas diferentes, né? Reinaldo, assim... É só um recadinho para nossa landing page, tá, né? Legal. Então, olha, para você que ficou interessado em trabalhar a sua marca pessoal, em fazer parte da nossa turma do MPB, entre na nossa landing page, que é passadori.com.br/MPB. passadori.com.br/MPB. Você vai cair direto na nossa página com todos os detalhes sobre este curso maravilhoso. Uau! Que legal, né? Obrigado, Dan. Que feliz estar com essa parceria, assim, com essa parcerona, né? Parça mesmo, porque a gente sonha um trabalho, a gente está trabalhando nesse material já há quase 1 ano, ou mais, né? Mas assim, sempre ajustando detalhes aqui, dali, tal, usando todo o nosso arsenal de possibilidades, né? E agora sim, vai ser um trabalho, sem dúvida, já nasceu grande, né? Ainda mais com as pessoas que estão também entendendo, trazendo, contribuindo com a divulgação desse trabalho. E, Reinaldo, você deu um recado muito bonito, mas tem aí uns minutinhos para você dar um recado final e deixar seu contato, caso alguém queira saber um pouco mais sobre você, o seu trabalho. Fique à vontade. Bom, primeiro, Reinaldo Passadori, obrigado, né? Você é um amigo, irmão, né, de muitos anos. Fico muito feliz com a sua
novo filho aí que vocês estão, né, gerando juntos, né? MPB, vai ser legal demais, né? Brand, né? A marca do ser. Como é bom, né? E resgatar o eu que está dentro da gente, aquele ser que a gente olha no espelho muitas vezes só para olhar se a gente está um pouco, a barba está certa, o cabelo, né, tal, mas a gente não olha para dentro da gente, né? Então eu acredito que esses 3 dias de imersão vai ser algo assim extremamente profundo e desafiador, porque a gente precisa ter coragem para querer mexer naquilo que está parado, né? E por isso esse coadjuvante que às vezes a gente está pode ser transformado rapidamente. Eu garanto que o protagonismo vai brotar. Garanto porque eu conheço o seu trabalho há muitos e muitos anos, é o mestre dos mestres da comunicação. Você é o cara que trouxe o método falar, né? Muito orgulho, eu participei dessa transição. Um dia o Reinaldo estava comigo num lugar e você falou assim, eu falei, ô Reinaldo, você tem um método? Ele falou, não, tem um método? Tem um método. Há 300 anos que você está trabalhando com esse negócio, você já ensinou milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas. Você tem um método? Aí ele foi, ele falou, não, eu tenho um método, descobri o método. Não, ele vivenciou o método durante muitos anos, né? Eu fiquei muito feliz que eu abracei ele nesse dia, eu falei assim, que bênção, né? E quando a gente se alia com pessoas como você, Dani, fica tudo mais fácil, né? Pessoa que tem brilho no olhar, que é uma pessoa que tem uma aura linda. Então, parabéns aí a dupla, né? Dupla forte, hein, gente? Dupla forte. Eu quero aqui agradecer você por esse bate-papo também, né, de hoje aqui. Dizer que estou muito feliz, né, de estar aqui, porque eu estou na minha casa. Quando eu converso com o Reinaldo, a gente está sempre muito próximo. Eu sei quanto ele ajuda muita gente. Ele é maravilhoso. E eu quero agradecer você e convidar você a entrar no universo, né, da sua vida financeira. Porque como o provérbio 17, versículo 16 fala, de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? E a sabedoria está exatamente na educação. Na educação da comunicação, na educação do comportamento financeiro. E dizer que estamos sempre muito prontos para servi-lo. Tenho minhas redes sociais, Reinaldo Domingos, Instagram. Temos o Dinheiro à Vista, que é um canal de YouTube também, que é bacana. Temos uma plataforma streaming de educação financeira, Netflix. É a Netflix da educação financeira hoje, com séries, temporadas, muito legal, desde uma criança, um jovem, um adulto. E temos também a dslp.com.br, que traz hoje um grande ecossistema de tudo que você possa entender que necessite em relação a seus sonhos, aos seus propósitos, a sua independência financeira, e por que não dizer a sua sustentabilidade financeira. Fica aqui o meu abraço fraterno a vocês, essa dupla fortíssima do MPB, né? E a você que está aqui conosco. Um abraço grande, obrigado pela oportunidade. Compartilhe esse conteúdo, vai ajudar pelo menos os seus próximos 10 amigos. Faça isso. Obrigado. Bom, indo para o encerramento, eu estava lendo aqui um material que tive o prazer de escrever, e assim, falando sobre protagonismo, né, e também homenagem aqui ao meu querido amigo Reinaldo Domingos. Por fim, diz assim, por fim, um protagonista gosta de si mesmo, sabe se valorizar e ao mesmo tempo respeita as outras pessoas. É um exemplo, um modelo a ser seguido, alguém que se destaca pela sua força e clareza das suas ideias e também das suas intenções. Não se confunde com aquelas pessoas que apenas falam alto e querem impor as suas ideias, mas se destaca pela clareza do pensamento, pela firmeza das suas convicções e pelo respeito às diferenças. Sensacional. Achei bonito isso. E assim, Reinaldo, você é essa pessoa que tem uma luz, espalha essa luz para todas as pessoas que têm o prazer, a oportunidade de conviver com você. E que mais e mais, então, que sirva de inspiração a tantas outras pessoas que buscam em você uma vida melhor, um apoio melhor para que possam realizar, como você disse desde o primeiro momento, uma conexão com o seu propósito de vida e a realização dos seus sonhos. E você, como um bom exemplo de um protagonista, honrou de maneira soberba o nosso programa Comunicação Executiva, que é Falar é Fácil. Dan, ficamos obrigada, por aqui. Ficamos por Agradeço aqui. muito. Obrigada.
Eu sabia que eu ia aprender muito hoje. Eu não estava errado. Muito bom, né? Vamos trazer ele mais vezes? Vamos. É gostoso conversar com ele, né? Não vai ser daqui a pouco, né? Amanhã mesmo a gente traz. Vamos lá. Obrigada pela oportunidade, Reinaldo. É um prazer, meu querido mestre Reinaldo Passadori, por eu estar aqui com você nesse projeto maravilhoso, lindo, que a gente está muito apaixonado, né? E vamos para a próxima. Vamos ir para frente e para cima, e juntos. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, pessoal, que deu apoio para a gente, com todo esforço e empenho. Gente, prazer estar aqui com vocês e espero que tenha gostado dessas reflexões, que você compartilhe com as pessoas que você acha que vai se beneficiar com isso. Tem lá o link, passe lá para os seus amigos, para as pessoas, porque isso tem a ver com a vida da gente, tem a ver com o nosso crescimento, tem a ver com nós assumirmos firmemente as rédeas da nossa própria vida e sermos cada vez, por que não, mais realizados e felizes em todos os segmentos da nossa vida. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, até lá. Até mais. Você sabe qual é a sua marca pessoal? No mundo competitivo de hoje, se destacar não é só uma opção, é uma necessidade. Apresentamos o MPB, Master Personal Branding. Uma jornada transformadora que eleva sua carreira a um novo patamar. Descubra seu valor único, construa sua história, crie seu legado. Junte-se a nós para uma experiência imersiva de 3 dias, liderada pelos melhores profissionais de comunicação e desenvolvimento humano. MPB, onde seu potencial encontra a oportunidade. Dê um salto na sua carreira e alcance novos patamares com o Master Personal Branding. Inscreva-se agora e transforme sua carreira. Você sabe qual é a sua marca pessoal?